Feliz dia para nós. Vamos aqui conversar hoje então sobre a questão do grupo, porque grupo eles têm muita conexão, né, com o Sol em Aquário. Então esse tema fica bem assim disponível para gente nessa época, né? E mais que grupo, né? Aonde você está ligado, quais os tipos de filosofia, quais as suas ideias, né? Então você tem crenças e essas crenças herdadas de pai, herdadas de mãe, de avô e de vó, vão acabando norteando o seu padrão de ideias, né? E se você tem tudo isso que tá chegando aí de vô, de vó, de bisavô, de mãe, de pai, enfim, que chega aí na sua vida. Mas você tem uma coisa diferente, né, desse núcleo no qual você está inserido, você tende a desenvolver um pensamento diferenciado e a buscar um grupo diferente do seu núcleo familiar. A questão é que muitas vezes o que acontece, né? Quando você tá lá na sua infância, você de forma inconsciente, né, recebe comandos do seu pai, da sua mãe, dos seus avós, dos seus bisavós, são coisas que vêm passando e chegam em você, né? Então você vai perceber que quando você vai para um grupo maior, você leva isso. E dependendo do que você acordou, né, do contrato que você fez, né, do que mandaram você fazer e se transformou num mandato para você, essa inserção nos grupos podem estar difícil, pode ficar mais difícil, né? Você vai até determinado ponto, mas não consegue ir além. Mesmo estando no grupo, né, querendo esse lugar onde você vai receber esse reconhecimento, você não consegue estar ali direito, porque ainda tá rodando dentro de você aquelas frases, né, aqueles acordos, aquelas crenças do seu grupo de origem e como ele se relacionava com grupos, qual a ideia que eles têm de grupos. Então, uma coisa é o que você pensa, né? Outra coisa é o que está rodando de fundo, né? E aí isso gera os conflitos, gera os atritos, gera as brigas, né? Os desentendimentos, os rompimentos, e tudo isso aqui com o Sol passando em Aquário, a gente vai se dando conta disso, né? Nossa, esse grupo, nossa, não sei, eu gosto, mas não tá rolando bem. Sabe, vem umas frases assim e você não entende de onde é, e muitas vezes vem lá do jeito que a gente foi criado, né, desses contratos, né, implícitos que a gente foi fazendo, tanto, né, aí, né, para não soltar esse sistema, né, e isso causa muito desconforto, né, porque você foi criada ou criado dentro de um sistema. Mal ou bem, esse sistema te proporcionou a vida. Mal ou bem, você sobreviveu. Então, é como se você sentisse aí, nossa, eu ainda tenho uma dívida. Às vezes não é muito clara, mas é um sentimento esquisito, né? Eu quero ir para aquele outro lugar. Aí as coisas não dão certo, aí você perde a oportunidade, você se sabota porque tem esse contrato internalizado, né? Vou ficar aqui nesse mesmo lugar, né? Não dá para ousar. Você tem um impulso de ousar, ele vem com Aquário, você tem as ideias, você sabe que elas são viáveis, né? Tem tudo para dar certo. Outras pessoas já fizeram esse movimento, mas internamente você ainda está preso naquele acordo feito de forma inconsciente com o pai, com mãe, com o sistema seu mais antigo, né? Isso fica rodando dentro de você. Muitas vezes, qual o sentimento que vem, né? Você se sente perdido nesse espaço, né? Porque assim, não é confortável estar no núcleo
familiar, ele não acolhe você, pelo contrário, né? Você sente que tem atritos, que você não se encaixa muito bem ali, né? E aí você quer ir pro grupo, mas ir pro grupo é soltar esse familiar, mas para soltar esse familiar eu tenho que passar pela culpa, né? Me liberar desse acordo, né? Dessa ordem que eu recebi, esse mandato, né? Lá do meu núcleo familiar, dessa frase, às vezes é uma maldição mesmo, você nunca vai casar, dinheiro não é para nós, sabe? Imagina, a gente é nesse lugar mesmo, a gente vai ficar assim para sempre, ai, a vida é assim mesmo, sabe essas frases assim, generalistas, mas que de tanto ouvir, gente, lá no fundinho ela tá grudadinha em nós, né? São as crenças. Então você quer ir para um outro lugar, você quer sair desse lugar onde você se sente perdido, né? Porque a sua individualidade ainda não foi conquistada, né? Apesar de você ter a sua profissão, você ter aí o seu ganho financeiro, você pode ter até o seu lar, mas o seu indivíduo ainda está preso naquelas histórias lá do passado, né? Que foram contadas para você com frases, com pensamentos, são histórias, gente. É a história lá do fracasso do seu avô quando foi negociar, de quando ele perdeu alguma oportunidade, ou porque ele não estudou, ou porque de alguma forma ele queria ser um pouco mais, né, investir um pouco mais na criatividade dele, e ele foi boicotado porque o pai não tinha condições, ou porque o pai não concordava, e naquela época a gente tinha que obedecer de qualquer jeito, né? Então, essas histórias, elas são revividas, esses bloqueios são repassados. Então, é muito importante nesse momento aqui, ó, nós identificarmos esses bloqueios, né, criativos de saída, de você poder manifestar o seu poder de criação, né, de ser diferente. Não quer dizer que você não goste do seu pai, da sua mãe, do sistema onde você criou, que você não vá honrar tudo que você recebeu. Mas de alguma forma você ainda não tem essa permissão para ser tudo o que você pode ser. Isso é muito desconforto. E quando eu não posso ser o que eu vim para ser, né? Eu fico deprimida, eu fico triste, eu fico sem energia, a vida fica esquisita, né? Eu vou fazendo as coisas assim, mas lá no fundo eu tô meio deslocado, né? Eu não tô me encaixando direito. Então, se você vai cultivando esse lugar, né? Você vai ficando sem esse fogo. Porque aquário é oposto a leão. Leão é esse fogo criativo, né? Essa coisa individual. Sabe aquela criança, né? Que tá assim, dança aí a criancinha dança, assim, ela gosta, né? Mas essa é a expressão real dela. Ou ela quer sair correndo, ou ela quer plantar bananeira, e a mãe fica, não planta bananeira não, que você pode quebrar o pescoço. Entende? É a fantasia do desastre, do erro, do machucar, ele toma conta da gente. Então, qualquer coisa nova que você vai usar é percebido como uma ameaça, porque tem lá de forma inconsciente as frases da sua mãe rodando dentro de você, né? Então, você quer arriscar alguma coisa nova aí na sua casa, né? E ainda tá rodando esse programa, não faça, não tente. Deixa pra lá, entende? E tudo que você quer nesse momento é que você possa ser visto pelo seu pai, pela sua mãe, né? Que você possa ser reconhecido. E mais do que só no seu núcleo familiar, mas também nesse grupo onde as suas ideias vão ser acolhidas. E às vezes você acha o grupo. E lá nesse grupo você repete esses acordos, esses contratos, esses mandatos, essas pragas, essas maldições da sua família. Pai, mãe, avô, bisavô, isso vem passando, né? E aí você experimenta
ali nesse grupo que é caro ao seu coração, porque são as suas ideias, é o pouquinho que você conseguiu caminhar e ali é que vai aparecer esse desconforto, né? E aí você fala, poxa vida, eu achava que aquele era meu amigo, achava que esse era meu grupo. É que você está reproduzindo lá uma história que começou muito lá atrás, entende? Né? Você quer sim achar o seu lugar, você quer sim ser reconhecido, né? Você quer se sentir pertencendo, mas o que você colhe muitas vezes é o contrário, né? Eu não me encaixo nem na minha família, nem nesse grupo. Quando eu tenho esse grupo, quando eu me permito ter esse grupo, e aí nesse grupo as fantasias, se eu falar não vou ser bem recebido, eu não posso falar porque eu vou ser ameaçado, porque a minha ideia, porque vem um monte de coisa que acaba cerceando a sua expressão, né? E aí, então, você vai perder esse vínculo com esse lado mais yang, com esse lado de colocar para fora, né? Com esses movimentos mais criativos, assertivos, né? Não é, às vezes você até faz, mas você vive tomando na cabeça, vive rompendo, vive brigando, vive disputando poder, né? Porque leão também tem isso, ao invés dele conseguir só ser o que ele é, não, ele fica brigando porque ele quer ser o rei, o dono do pedaço, manipular, exercer poder, e às vezes você tá passando por essa estratégia, né? Porque você tá aí, ó, com questões relacionadas, né, a esse pai e essa capacidade de ser criativo, de achar o seu jeito, né, o seu aspecto genuíno, que você já, que tá dentro de você, né, e que às vezes tá soterrado por essas coisas que eu tô falando, né, é um mandato, é um contrato, é um acordo, é um pacto, né, às vezes você faz um pacto, teve algum problema lá na sua família, alguém foi embora, e você, dentro de você, né, nossa, eu vou ter que ocupar o espaço do meu pai, tá incorreto. O seu pai é o seu pai, né? Não dá para você ser filho, filho-pai. Você vai ser pai quando você tiver o seu filho. Antes, você tá fora do lugar. Isso é muito pesado. E é muito comum, né? Nesse eixo, ter esse pai ausente, essa figura masculina, né? Fria, distante, ausente, ou porque trabalha muito, porque foi embora mesmo, porque nem quis saber de você, ou porque é muito dominador, e aí tem que ser tudo do jeito dele. Então, são várias estratégias que aparecem nesse eixo, né? E que impede você de ser o que você é e contribuir com esse grupo maior. E isso é importante, todos nós temos isso em algum lugar. Em especial, né, como nós estamos falando assim, a sua casa 11 no seu mapa, se você conhece o seu mapa, ela fala desse lugar do grupo, né, do amigo, do ideal. É aquilo onde você vai pegar a sua melhor parte, aquela coisa boa que para você é tranquilo e vai oferecer a esse mundo, né? Esse aspecto é muito importante, né? Porque a gente se sente localizado, né? Eu tô contribuindo com a minha família e eu tô contribuindo com algo maior, né? Então eu sou significativo, né? Eu me reconheço, eu não vou precisar desse reconhecimento, ele vai vir, mas porque eu já coloquei para fora a minha singularidade, a minha individualidade. E no domingo nós vamos trabalhar exatamente essas questões que eu tô comentando com você, esses mandatos, esses contratos, essas prisões, né? Ou pelo menos algumas delas, eu não sei quantas você tem, para que você possa, né, começar a entender esse processo no mínimo e começar a fazer essas liberações, né? Localizar o que é que te prende, localizar quais são essas frases, né? Você entender essa dinâmica um pouco mais profunda e fazer, né, esses exercícios que a gente vai fazer, essas liberações que nós vamos fazer no grupo. E o grupo é importante, porque ele tem mais força, né? Junta eu com você, com você, com você, com você, com você, vários
né, seres aí procurando a sua individualidade, a gente se fortalece, né, porque temos um objetivo, que é nos encontrarmos. Então, no dia 9, domingo, das 9 às 11, vai acontecer essa vivência, onde nós vamos explorar mais, né, todas essas dificuldades e potências do Sol. Aqui, ó, passando pelo eixo Aquário-Leão e focando no Sol em Aquário. Então, eu aguardo você me chamar no direct. Vamos juntos. É para que você se sinta mais livre. Grande beijo.